Carvalho, mas domingo é dia dos pais, mas hoje é dia do advogado. Exatamente. A gente já começou falando sobre isso, né, no Clau Lendário, e hoje nós vamos... A nossa entrevista aqui no estúdio é justamente sobre esse tema. E nós vamos saber os principais desafios aí dos advogados, enfim, o que é a carreira, por que a carreira é tão atrativa também, o nível dos cursos, a quantidade, por que tem tanta faculdade oferecendo curso de direito. Vladimir Minar, advogado, é nosso entrevistado a partir de agora. Bom dia e seja bem-vindo aqui à Manaíra Band News. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar nesse Dia dos Advogados falando um pouquinho sobre a profissão, sobre essa carreira que é quase um sacerdócio. É uma luta diária para falar em nome dos outros. Doutor Minar, me diga uma coisa. Vamos aqui fazer um exercício de imaginação. Vamos lá. Como seria o mundo sem o advogado? Eu creio que ele seria um mundo mais injusto ainda do que é. Porque a essência da advocacia é você se pôr em luta ou por busca por justiça daquele seu constituinte. Então, o próprio vocábulo advogado vem da advocatus, né, do latim, que é falar em nome de. Né? Então, eu creio que se não tivéssemos advogados e advogadas no mundo, seríamos um mundo mais injusto, muito mais do que o que ele é hoje. Quais são os maiores desafios atualmente para os advogados? Eu também falei sobre isso na abertura dessa entrevista, porque existe uma quantidade imensa de faculdades, de cursos superiores de direito. Isso, Cláudia. Esse daí é um tema sempre recorrente. Faço parte da OAB, do Conselho Seccional, e nós temos só no Brasil mais de 1.300.000 advogados, já que podem advogar como advogados. Fora a quantidade imensa que ainda não passou no exame da ordem. Né? Então, também essa problemática da quantidade de cursos. No Brasil, hoje, nós temos mais cursos de direito do que no resto do mundo inteiro. É uma estatística alarmante. Né? Mas eu creio que a atração pela carreira é muito mais pela questão da possibilidade dos concursos públicos. Porque... geralmente, nem todo mundo está advogando. Nem todo mundo está advogando. E os melhores concursos, as melhores carreiras, como juiz, promotor, procuradores, elas são carreiras exclusivas de pessoas que já advogaram pelo menos por 3 anos e aí depois se submetem a concurso ou que exerceram cargos exclusivos de bacharel em direito. Então eu creio que aí vem um atrativo. Né? Mas, por exemplo, eu sou advogado há 18 anos. Gosto, amo o dia a dia. Para mim, o bom da advocacia é que você não tem um dia igual ao outro, né? Mas estamos vivendo hoje nessa transformação digital, né? A competição contra a ChatGPT, contra as IAs, e tem alguns colegas que ficam, vai acabar. Não vai acabar. Assim, tem gente usando o ChatGPT para fazer. E é fácil, eu já utilizei para fazer coisas mais simples. Você pede, eu quero uma petição de juntado de custas. Enquanto eu levaria 15 minutos para fazer, você coloca lá os dados e o ChatGPT, ele prepara com uma qualidade muito surpreendente. O que é que está acontecendo? Tem muitos colegas que estão usando para fazer peças inteiras. A IA, ela tem acesso a todo o conhecimento disponível no mundo. Esse é o ponto principal. Na internet. Na internet. O problema é que ela não tem a criatividade que somente nós humanos, ela não consegue imitar isso. Então ela copia, faz aquele copiou, colou. E cada caso tem a sua particularidade. Né? Então, uma limitação disso, eu sempre digo, se você faz um serviço exclusivo e diferenciado, você não vai precisar ter medo nem da concorrência e nem dessas novas tecnologias. Claro, o aprendizado é contínuo. Né? Eu me formei em 2004, o direito mudou e da pandemia para cá ele não mudou normal não. Todos os dias, basicamente, temos novas leis que modificam quase que por completo ramos inteiros do direito. Então preciso continuar sempre estudando. Né? A vida do advogado é a vida do aprendizado contínuo. Muita leitura, muita análise. A gente precisa conhecer muito ou um pouco de tudo ou muito de um assunto, principalmente se a gente atua em um ramo mais específico, porque o direito ele é interseccionado, né? E a aplicação dele é sistemática, é de todo o sistema legal.
Eu preciso conhecer um pouco de direito penal, um pouco de direito eleitoral, um pouco de direito civil, um pouco de contrato, às vezes para poder fazer algum arranjo ou algum parecer, por exemplo. Então, o advogado ele tem que estar sempre muito bem preparado para esses desafios da vida moderna, né? E dos desafios de você não pode chegar para o cliente e dizer, eu não sei. Uhum. Você tem que buscar uma solução jurídica viável para aquele problema. A gente viu muito isso na pandemia. Saíam leis, situações sem precedentes ou decretos que beiravam a inconstitucionalidade, só que era o que tinha. Era a excepcionalidade também. Isso, né? Então a gente precisava analisar de maneira excepcional para poder prestar essa segurança, ou dar essa segurança. Doutor Vladimir, muita coisa mudou e muita coisa continua mudando, mas uma não mudou, quer dizer, o advogado ele não pode fazer propaganda do seu serviço. Isso. Então, construir uma carteira de clientes, enfim, é uma coisa que só se faz no contato mesmo, é um cliente que indica outro. Como é que vocês conseguem sobreviver? Excelente questionamento. E assim, a gente teve uma evolução maciça com o provimento 205 do Conselho Federal da OAB, em que permitiu que nós, advogados fizéssemos marketing jurídico. Propaganda é proibido porque tem um caráter mais mercantil, né? Mas o marketing jurídico, e o que é isso, Vladimir? É o marketing de conteúdo. Você produz conteúdo, você produz análises, ou, por exemplo, se eu vier dar uma entrevista aqui sobre uma matéria ou um tema em que eu atuei, eu posso repercutir? Posso. O que eu não posso é criar uma matéria e veicular e depois patrocinar isso. Mas eu posso falar, por exemplo, sobre os direitos da radiodifusão no Brasil e patrocinar isso nas minhas redes sociais. Aliás, quem tem feito isso muito bem, eu quero mandar um abraço porque está nos ouvindo, doutor Luiz Pereira, criminalista, tem feito isso de uma forma sensacional e genial. Com muito humor, com muito humor, inclusive. Isso. Siga o doutor Luiz Pereira, um abraço, doutor Luiz Pereira, parabéns pelo dia de hoje. É bem assim, então quanto mais você tiver uma capacidade criativa dentro da normativa, porque hoje antes era proibido, você só podia botar a placa fora do escritório, ter um cartão bem discreto e tal. A descrição ainda permanece, mas com o alargamento das possibilidades, você fazer uma questão discreta, mas bem humorada, legal, que chama a atenção, que é a linguagem da nova rede social, né, do Instagram, né, do TikTok e tal. O que é que a gente tem que tomar cuidado, Cacá? Por exemplo, tem gente que quer fazer um marketing só mostrando que tem um relojão, um carrão, passando uma imagem. Isso aí é ostentação, proibido. Né? É outro departamento. Isso né? é proibido, né? Mas aquela criação mais genial, isso daí é o que vai diferenciar, justamente como você falou. É muito bom. Você segue, porque é muito bom você receber esse tipo de conteúdo e ficar informado. Sim. Doutor Vladimir, o senhor falava agora há pouco sobre a questão da ostentação, do relojão, do carrão. Para a realidade do jornalista, coitado do jornalista. Coitado do jornalista, Cláudia Cavalli. Né? Menos, Cláudia. O passe legal já é o sonho. Já é o sonho, imagina, mas eu tô falando do advogado, gente. Certo. Ou o pesadelo, né? Andar de ônibus de uma pessoa, né? O relojão e o carrão pro advogado são uma realidade? Como é que tá a remuneração dos advogados? Olha, a remuneração média do advogado associado parte, aí você sempre tem geralmente uma composição fixa e uma variável. Deve estar, pelo menos onde eu tenho conhecimento, inclusive lá no escritório, parte a partir dos R$2.000, fora a parte variável. Né? E uma coisa boa para o advogado é que ele não tem limite de remuneração. Né? Porque você ganha em percentuais, geralmente, de acordo com a tabela da OAB, você tem os valores mínimos e os percentuais mínimos, e em alguns casos percentuais máximos de você poder cobrar. Né? Então você pode pegar tranquilamente uma causa, por exemplo, de R$100.000 e ser remunerado com 20% desse valor. Né? Reconheço que isso não é a realidade da grande maioria. Mas quanto mais nichado você for, quanto mais especialista ou especializado você for num setor, né, provavelmente você vai ter uma melhor remuneração e aí sim uma realização material muito maior. Né? A gente tem exemplos de advogados e jovens advogados que estão fazendo uma brilhante carreira, aliando o marketing, como o Cacá bem frisou, né, com a expertise muito focado em um ramo específico.
A gente está entrando na era do advogado super especialista, como um médico. Você vai um médico de joelho, não. Ele é médico de joelho esquerdo do menisco tal. Basicamente vai ser um advogado trabalhista. Não, ele é advogado trabalhista de reclamante para ação bancária. Ele é advogado trabalhista de reclamado para defesas em ações de dano moral. Então, a gente está vivendo essa ebulição na advocacia. Tem alguns ramos que estão mais em voga, que estão atraindo mais os advogados ou que estão remunerando melhor? Olha, os ramos da advocacia extrajudicial, que é aquela em que você não depende do judiciário, porque aí, infelizmente, nós temos um judiciário paquidérmico, com perdão da comparação e com todas as ressalvas necessárias, mas é muito lento você depender do judiciário hoje. Então, o advogado hoje que atuar de uma maneira muito mais preventiva, de uma maneira muito mais buscando conciliação e resolução do conflito de maneira extrajudicial, existem ferramentas hoje que são capazes de dar a efetividade daquele problema sem você precisar entrar num litígio. Elas estão mais em alta. Outro ramo do direito é o direito digital ou direito da nova tecnologia, em que você vai atuar, por exemplo, com proteção de dados por causa da LGPD em projetos de adequação, como aquela pessoa encarregada de proteção de dados, também um ramo do direito, que não é do direito, mas que muitos advogados atuam no compliance, ou seja, no programas de integridade, para atender às necessidades das leis, por exemplo, lei de licitação, que é obrigado que as empresas que contratam com entes públicos tenham programas efetivos de integridade. Ele atua mais na consultoria, Tudo muito mais voltado para a consultoria e prevenção. Então, eu diria que esse foco para o jovem advogado, ou até mesmo para nós lá no escritório, mesmo com já um bom tempo, nós estamos abrindo esse leque de possibilidades de serviço, justamente para poder atender a nossa gama de clientes que eles nos demandam. Então a gente vai inovando em uma das áreas de atuação que a gente buscou certificação, inclusive recentemente, foi, por exemplo, nessa área de programas de integridade, compliance e proteção de dados e privacidade. Doutor Vladimir, o senhor falou sobre a demora na apreciação, enfim, até chegar ao famoso transitado em julgado, às vezes decorrem alguns anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, não sei se a gente ainda tem tempo. Vamos pro intervalo logo, então, para a gente... Tá, então eu deixo essa pergunta no ar para ele responder na volta. Quanto tempo demoraria para pensar numa ação simples? Será uma coisa que aconteceu no trânsito? Quanto tempo o cliente vai esperar e o advogado também, porque ao final é que ele vai ser remunerado por isso, e eu queria saber sobre esse intervalo aí, de quanto tempo pode ser. É a resposta clássica do advogado, né, Cacá e Cláudia? Depende. Bem, se formos para o juizado, os juizados especiais, eles têm realmente uma questão um pouco mais célere, mas mesmo assim um processo de trânsito, por exemplo, levaria entre 1 ano e meio e 2 anos, no mínimo, para ter um encaminhamento mais finalístico. E quando eu digo isso, é para o início de uma fase de execução. Se formos para a justiça comum, esse tempo ele vai, porque depende de perícia, por exemplo. Então, no mesmo processo de acidente de trânsito, algo em torno de 4 a 6 anos. É um prazo médio factível, que é o que a gente vê ocorrendo. Mas, por exemplo, ações na Justiça do Trabalho. Aqui na Paraíba é uma das justiças mais eficientes que nós temos. Então, uma reclamação trabalhista do início até o final, seu final, em média, dura 2 anos. E o final significa o crédito já satisfeito, isso. 2 anos, a grande maioria. Tem alguns casos que extrapolam? Tem, isso é normal. Mas de 2 a 4 anos no máximo você já tem uma resolutividade muito grande. Na Justiça Federal, também, se for no juizado, é mais rápido. Lá são mais ações previdenciárias contra órgãos públicos federais, Caixa Econômica, por exemplo. Então, algo em torno de 1 ano, 1 ano e meio a 2 anos também no juizado. E na Justiça Comum, também algo em torno de 4 a 5 anos em média. Por isso, a autocomposição ou a resolução extrajudicial dos conflitos tem sido, inclusive, estimulado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, para que a gente desafogue o judiciário, porque realmente nós temos um judiciário muito demandado.
E também temos uma grande possibilidade recursal. Então, às vezes, você, em um único recurso, você pode entrar com mais 4, 5 recursos diferentes naquele recurso. Então, enquanto você está recorrendo, geralmente o processo não anda, porque ele tem que resolver aquele incidente e por aí vai. Muito bem, então tá aí, conversamos, portanto, com o advogado Vladimir Miná, neste 11 de agosto, dia do advogado. Doutor Vladimir, obrigado pela entrevista, um forte abraço. Obrigado, Cacá, obrigado, Cláudio, um forte abraço para vocês e renovar também aqui os parabéns ao Cacá, que fez aniversário ontem. Muito obrigado, muito obrigado.